Falsos cognatos, também chamados de falsos amigos ou falsos conhecidos, são palavras normalmente derivadas do latim que aparecem em diferentes idiomas com ortografia semelhante e que têm, portanto, a mesma origem, mas que ao longo dos tempos acabaram adquirindo significados diferentes. Vejamos aqui alguns falsos cognatos. Por exemplo, pretend, o que as pessoas acham que significa pretender, o real significado é fingir. Prejudice, o que as pessoas acham que significa prejudicar, o real significado é preconceito. College, o que as pessoas acham que significa colégio, o real significado é faculdade. Library, o que as pessoas acham que significa livraria, o real significado é biblioteca. Support, o que as pessoas acham que significa suportar, o real significado é apoiar. Entende, o que as pessoas acham que significa entender, o real significado é pretender. Lunch, o que as pessoas acham que significa lanche, o real significado é almoço. Devolve, o que as pessoas acham que significa devolver, o real significado é transferir. Mayor, o que as pessoas acham que significa maior, o real significado é prefeito. Anthem, o que as pessoas acham que significa antena, o real significado é hino. Parents, o que as pessoas acham que significa parente, o real significado é pais, pai e mãe. Custom, o que as pessoas acham que significa costumar, o real significado é fantasia. Eventually, o que as pessoas acham que significa eventualmente, o real significado é finalmente. Nesse caso, eventually significa eventualmente. Né? Eventualmente, preste bem atenção. Mas também pode ser utilizado como finalmente. Né? E exit, o que as pessoas acham que significa hesitar, o real significado é saída. Fabric, o que as pessoas acham que significa fábrica, o real significado é tecido. Lecture, o que as pessoas acham que significa leitura, o real significado é palestra. Novel, o que as pessoas acham que significa novela, o real significado é romance. Application, o que as pessoas acham que significa aplicação, o real significado é inscrição. Attend, o que as pessoas acham que significa atender, o real significado é assistir, participar. Pasta, o que as pessoas acham que significa pasta, o real significado é massa, alimento. Sensible, o que as pessoas acham que significa sensível, o real significado é sensato. Realize, o que as pessoas acham que significa realizar, o real significado é perceber. Shoot, o que as pessoas acham que significa chutar, o real significado é atirar, fotografar, filmar. Actually, o que as pessoas acham que significa atualmente, o real significado é na verdade. Pull, o que as pessoas acham que significa pular, o real significado é puxar. Baton, o que as pessoas acham que significa batom, o real significado é cacetete. Enroll, o que as pessoas acham que significa enrolar, o real significado é matricular-se, inscrever-se. Push, o que as pessoas acham que significa puxar, o real significado é empurrar. Convict, o que as pessoas acham que significa convicto, o real significado é condenado. Tax, o que as pessoas acham que significa táxi, o real significado é imposto. Coroner, o que as pessoas acham que significa coronel, o real significado é legista. Patron, o que as pessoas acham que significa patrão, o real significado é cliente. Futebol, o que as pessoas acham que significa futebol, o real significado é pebolim. E genial, o que as pessoas acham que significa genial, o real significado é agradável, amável. Valorous,
O que as pessoas acham que significa valorizado, o real significado é corajoso.